de bancada, onde a opinião é descomplicada. Olá outra vez, são 10h10, estamos de volta, juízo de bancada, estamos na parte dedicada às Moris e como já é habitual, já sabe, nós temos sempre aqui um convidado ou uma convidada, desta vez é um convidado, é o professor José Manuel. Eu não o vou apresentar, antes de mais boa noite, vai ser ele a apresentar-se, que é para eu não correr o risco, tendo em conta o currículo que tem, de me esquecer de alguma coisa. Portanto, boa noite e lá para casa, quem é o professor José Manuel? Boa noite e obrigado pelo convite e boa noite a todos os ouvintes da Rádio Voz dos Moris. Eu sou professor sou natural de Moris, sou professor de Educação Física, mas eu tive a felicidade de ter uma formação académica um bocadinho ampla na área do desporto, na área da reabilitação e na área da psicomotricidade. E como tal, tenho exercido, a principal portanto, o ensino, mas tenho exercido várias áreas profissionais, tal como a nível desportivo, como treinador e selecionador. Ultimamente fui selecionador da Distrital, na Associação do Futebol de Aveiro, e já passei por alguns clubes, portanto, um dos quais, inclusivamente o Sporting Clube dos Moris. Exatamente, e comecei aí como praticante, um medíocre praticante, mas comecei, portanto, precisamente no Sporting Clube dos Moris. E faço algum trabalho também na área de reabilitação. Trabalhei no núcleo de saúde da Fernando Pessoa, da Universidade de Fernando Pessoa, na área da psicomotricidade, portanto, como professor de reabilitação psicomotora, também no Piaget, portanto, lecionei disciplinas como psicofisiologia, filontogénese, e obviamente neste momento estou mais ligado praticamente ao ensino secundário, em Espinho, no agrupamento de escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, e a nível desportivo, na Associação de Futebol de Aveiro, estou a lecionar o curso de treinadores este ano, primeiro nível. Isso dá uma deixa perfeita, e aliás, ainda bem que foi o professor a apresentar-se, porque eu de certeza que me ia esquecer de uma série dessas vertentes, mas deu uma deixa perfeita para lhe perguntar, e começando pela experiência desportiva, o que é que o levou a querer ser treinador de futebol? Como é que surgiu essa vertente da sua vida? Portanto, é uma motivação de criança, no futuro, vir a ser professor de Educação Física, e obviamente, tanto a minha passagem aqui pelo Sporting Clube dos Moris, com muito honro, apesar de ter sido uma passagem curta, porque optei já na parte da adulteridade, ou no princípio dessa faixa etária, optei por estudar, e como tal fui para Lisboa, onde estive 17 anos, após tirar o curso, portanto, após o meu curso, a licenciatura, fiquei lá durante mais cerca de 15 anos, de forma que foi sempre uma área que eu adorei, e o desporto lamentavelmente, é uma área que ainda não está a ser devidamente respeitada neste nosso país. É engraçado que não é a primeira pessoa, inclusivamente aqui no juízo de bancada, não é o primeiro convidado a dizer exatamente isso. Eu sei que foi treinador dos séniores, mas sei também que tem uma larga experiência a treinar escalões mais jovens. Tem alguma preferência por escalão? Há muita diferença entre treinar, por exemplo, os juvenis ou júniores e treinar os séniores? Eu costumo dizer, quando estou a dar aulas aos treinadores de futebol, que independentemente do escalão que estamos a treinar, são, acima de tudo, ou inicialmente, antes de jogadores, são homens.
e quer sejam crianças, adolescentes, jovens ou adultos, nós estamos sempre em formação. E o desporto é uma área que, na realidade, enriquece o indivíduo das múltiplas capacidades. Normalmente nós olhamos para o futebol e é engraçado que reparamos praticamente ou exclusivamente, a grande maioria das pessoas, na forma como, no nível técnico dos jogadores. Mas há uma parte que não se vê. E essa parte que não se vê é que suporta o grande nível técnico que os nossos praticantes têm. E eu vou falar de um praticante que agora está muito mais na moda e merece toda essa fama e esse carinho que o povo português lhe está a dar, e não só o português, mas a nível mundial, que é o Cristiano Ronaldo, que já é um sénior. Já está numa fase bastante avançada da sua carreira, mas continua a ser um grande praticante e continua a ser um excelente profissional e continua inclusivamente a ser um indivíduo que sempre ou continua a respeitar aquilo que eu estou a dizer, que é o que não se vê, que é um trabalho de foro mais psicológico, mental. E ele preparou-se muito bem para isso, porque senão não conseguia atingir um nível tão elevado como todos nós já constatamos. Pois, a Ronaldo, para além da sua incrível competência técnica e do seu físico, para o qual ele trabalhou muito, realmente aponta-se muitas vezes aquela atitude mental e o esforço que ele pôs em toda a sua carreira, e isso de facto é por muitas vezes assinalado. Ouvimos aqui algumas qualidades importantes dos jogadores. Gostava de lhe perguntar, quais é que são, para si, as qualidades mais importantes num treinador? Porque nós tendemos a identificar os treinadores, por exemplo, pensamos nos paradigmáticos, um Mourinho, por exemplo, que é autoritário, que impõe respeito, mas depois também já vimos jogadores durões, como por exemplo, estou-me a lembrar do Materazzi, a chorar como um bebé por um treinador como Mourinho. Pois. E temos, por exemplo, Jorge Jesus, que é muito caricato, mas depois temos também treinadores mais tímidos, que também fazem bons trabalhos. Por isso, quais é que são as qualidades que destaca e que aprecia num treinador de futebol? Um bom treinador, na minha opinião, e é isto que eu também transmito muito a esses portanto, formandos nos cursos de treinadores de primeiro e segundo nível, é, acima de tudo, aquele que tem a capacidade de conhecer muito bem o seu e os seus jogadores. Essencialmente isto. Não o conhece só como atleta, mas conhece-o bem a nível psicológico, a nível fisiológico e ao nível de todas as suas capacidades motoras ou capacidades físicas. Para além das suas potencialidades ao nível da sua técnica, da forma como responde no campo para dar a melhor resposta e a resposta mais eficaz. Portanto, e é um bom treinador, na realidade, para além de conhecer tudo isto, e quando conhece tudo isto, sabe ser, e estou a falar isto em qualquer idade, ou refiro-me a qualquer faixa etária, sabe ser pai, mãe, padre, psicólogo, treinador. É um indivíduo que tem que ser tudo. Portanto, ele tem que transmitir ao jogador que, para além de competente, que tem que ser, é um grande amigo. E que sempre que o jogador precise dele, por qualquer motivo, mesmo extra-futebol, o treinador tem que estar sempre presente. Isto é que é um treinador que, na realidade, consegue ser um grande líder. Se não conseguir ser um grande líder, portanto, se não conseguir ser líder, obviamente que vai falhar, isto é, não vai conseguir agregar o grupo e não vai conseguir manter a paz de espírito, a confiança no balneário. E aí é o princípio do insucesso, se não conseguir fazer isso. E ainda quanto à
questões relacionadas com treinadores, aqui nomeadamente a nível nacional. Que balanço é que faz da qualidade dos treinadores portugueses? Eu pergunto isto porque nós vemos treinadores portugueses a serem campeões na Grécia, na Arábia Saudita, e no Egito, no México, creio, o Pedro Caixinha também foi. Nós temos o treinador português, digamos que é um treinador valorizado, concorda? É bastante valorizado, porque na realidade ele reúne todas estas qualidades muito mais facilmente que treinadores de outros países. O povo português é bastante... Nós adaptamos-nos. Consegue adaptar-se muito facilmente e consegue manter uma afetividade e uma relação muito próxima com qualquer elemento da sua equipa. E uma coisa e um fator que é muito importante, que é isto. Normalmente o treinador português que consegue atingir de facto esses patamares é aquele que não tem medo do outro, não é desconfiado e gosta de trabalhar com os melhores. E eu dou muito exemplo do Mourinho, porque ele é um profissional que ele exige, ao contrário de muitos outros, ele exige que todos os técnicos que trabalham na sua equipa sejam os melhores do mundo. E por vezes e são aqueles que na realidade não conseguem ultrapassar a barreira, portanto, mais desejável, porque têm medo. E têm medo de serem substituídos, têm medo que o outro seja melhor, e quando isto acontece não há confiança, e a sua própria segurança e autoconfiança está muito reduzida. E portanto é muito importante que o treinador de facto confie na sua equipa técnica e se sirva dela para o enriquecimento da sua equipa. Eu tenho a dizer que estou a gostar imenso da conversa e por mim perguntas não faltavam de desporto e de tática e de treinadores e de futebol para lhe fazer, não faltariam, mas a vida não é só desporto, e a sua vida em concreto tem também uma componente cívica sobre a qual vale a pena falar, porque também é membro da Assembleia de Freguesia. E já tive a oportunidade até de lhe dizer que aprecio bastante a sua forma de estar na Assembleia de Freguesia, de fazer política na Assembleia de Freguesia. Já lá vão quase 3 anos de mandato. Que balanço é que faz desse mandato de 3 anos na Assembleia de Freguesia? Foi também adaptar-se a uma realidade nova para si. Sim, na realidade, portanto, eu tenho uma forma de estar. Eu não sou político, eu penso que políticos somos todos, mas eu não sou aquele político... Foi eleito como independente? Como independente. Não, pelo Partido Socialista. Sim, como independente nas listas do Partido Socialista. E de forma que eu tenho uma teoria ou uma forma de estar na política que provavelmente não se coaduna com aquilo que nós chamamos de políticos, não é? Eu denominando-me como político ou fazendo parte de uma Assembleia de Freguesia, o meu papel, o meu dever é pura e simplesmente é tentar com que o meu presidente de junta seja o melhor e faça cada vez melhor pela minha terra, por esta cidade. Eu há pouco ouvi o vosso programa, portanto, e ouvi aqui uma frase aqui muito que eu gostei muito interessante, que é, não me refiro a nível local, estou-me a referir a nível nacional, que falta o banco de réus. Quer dizer, nós por um lado criticamos os decisores, os maiores decisores da Europa, né, dos países mais poderosos, e por outro lado a gente também se culpabiliza, o nosso inconsciente, há qualquer coisa que não correu bem a nível nacional, que não correu bem, e isto entristece-me muito, entristece-me bastante, porque na realidade o exercício da política, o exercício a liderança de um poder é muito nobre e não é
como é que eu ia dizer, e não é uma ação que seja tão difícil como provavelmente todos nós pensamos. Porque desde que haja democracia, que na minha opinião não existe, desde que haja uma verdadeira democracia, uma democracia saudável, o diálogo tem que estar sempre presente. E temos que a tal confiança, eu dou o exemplo de como técnico na Associação de Futebol de Aveiro, como selecionador da Associação de Futebol de Aveiro. Eu no meu grupo tinha, portanto, o meu colega, costuma-se dizer, ou costuma-se chamar, que eu não concordo com esse nome, o treinador adjunto, que é um colega meu, portanto, colaborava comigo, eu estou a dizer tinha porque eu já não estou lá a exercer, portanto, esse papel, portanto, já não sou, não pude lá ficar porque a nova direção queria um indivíduo a trabalhar, portanto, a full time, e eu não tive hipótese, não tinha hipótese porque não prescindi do ensino, então saí. Mas tinha, para além desse meu colega, portanto, como meu colaborador, o técnico de equipamentos, o massagista e os respectivos diretores, portanto, que faziam parte da minha equipa. E eu tive sempre a preocupação de nunca ultrapassar a função, a responsabilidade de qualquer outro técnico. Independentemente, por exemplo, de eu estar na parte ou de trabalhar na parte da reabilitação também, eu nunca o meu papel ali é treinador. Eu era o líder, a minha função principal era essa. E quando havia qualquer problema relacionado com a saúde ou com alguma lesão de algum atleta, eu nunca ultrapassei as minhas funções. Nunca me coloquei portanto, ao lado do técnico responsável, que neste caso era o nosso massagista ou o nosso médico. Inclusivamente ao nível dos equipamentos, igual. Se um atleta me perguntava se em vez de levar os calções amarelos podia levar outro tipo de calções, eu dizia, vais ter com o senhor, o técnico de equipamentos, e ele é que. Portanto, e isto é muito importante, porque daqui é que surge a confiança e o papel de cada um. Portanto, e acha que cada um tem cumprido bem o seu papel? O problema é este, o problema é que nós não estamos habituados a valorizarmos. E a valorização pessoal é muito importante. Nós temos que valorizar quando estamos... Nós não podemos funcionar como uma autora indiana, eu li uma obra dela, portanto, Valores em Família, que é Davesa Abba, uma indiana, e ela fala muito nisto, na comissão de encobrimento. E isto é a falta é a tal falta de diálogo. Portanto, nós, quando estamos a lutar por um objetivo, e o objetivo de um líder político, na realidade, é tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, quando estamos a lutar por um objetivo, se eu vejo o meu líder a falhar, se eu vejo um elemento a falhar, eu tenho que ser o primeiro a falar, a dialogar, para tentarmos não é remendar, tentarmos resolver o problema de momento. Não é... Eu penso que os nossos partidos políticos estão muito habituados a formar estas comissões de encobrimento. O líder faz uma asneira, os outros alinham na asneira para encobrir o líder. E isto é o princípio do insucesso. E eu penso que aquilo que vocês estavam a falar, eu gostei muito da vossa análise, nós estamos a pagar isso. Nós estamos a pagar. E eu não sei, como português, como um defensor do meu país, eu não sei até que ponto é que os países mais poderosos que querem exigir, que querem obrigações do nosso país, que querem cobrar, eu não sei até que ponto é que eles poderão ou não ter razão, embora nós saibamos que ali também não há democracia. E como tal temos todo o direito de os criticar, de forma que
enquanto nós, aqui dentro do nosso país, não deixarmos essa tal... Porque ela diz uma outra coisa que é muito importante, associada a esta comissão de encobrimento, que é a tua consciência, quando diz que estás a fazer mal, um dia vais ter que ouvir. E, portanto, isto é a nossa liberdade mental. E se nós começarmos a ver, na realidade, não me estou a referir aos políticos aqui do poder local de Esmoriz e do nosso poder local, mas na generalidade, se começarmos a analisar bem o perfil dos nossos políticos, eu penso que aqueles que sempre mais foram nomeados líderes deste país, eu penso que a liberdade mental deles é muito limitada. É muito limitada. E isto depois vai-se... Pois tem repercussões a nível local também. E era aqui que eu queria chegar. Eu penso que não é fácil fazer-se um trabalho de grande qualidade, conforme nós pretendemos, depois também a nível local. Porque não há dinheiro, não há condições económicas, não há condições materiais, não há condições humanas e, portanto, depois tudo começa a falhar. Pronto, e eu, na realidade, como venho referindo aqui na Assembleia de Freguesia, eu venho alertando bastante o nosso Presidente para tentar o desenvolvimento de Esmoriz a nível global e não só a nível local. Eu penso, isto é uma crítica, mas é construtiva, e eu já disse isto lá na Assembleia, olhos nos olhos. Eu penso que Esmoriz está a apostar muito, neste caso está a apostar muito na praia de Esmoriz, aposta muito nesta parte do Rossio, mas Esmoriz não é só praia, não é só Rossio. Esmoriz e dei o exemplo de quem sair da estação de Caminhos de Ferro de Esmoriz, quer da sua parte superior ou inferior, o que é que pensa que Esmoriz é? Isso envergonha-me. Era o que dizia na última Assembleia. Isso envergonha-me. E depois, outra crítica já agora que eu faço é, por vezes as pessoas aqui dentro de Esmoriz que andam com autocaravanas a pé, perdidas, porque falta a sinalética. A sinalética. E o certo é que realmente já as eleições foram em 2013, estamos em 2016. Viu alguma alteração positiva nestes 3 anos? Sim, é óbvio que vejo, portanto, há mais dinâmica. Há uma dinâmica, portanto, um bocadinho acima e mais positiva comparativamente com anos anteriores, e é mais neste aspecto que eu posso, este aspecto positivo, que é muito importante, é muito importante, mas como digo, passo muitas horas e às vezes dias fora de Esmoriz e chego à noite e não me dá para falo com as pessoas, umas dizem bem, outras dizem mal. Eu não quero trazer isso para cá, mas vejo essa parte da dinâmica que é muito importante. Portanto, depois é uma questão de análise. Uma pergunta muito rápida antes de passarmos à parte do desporto, onde vai ter a oportunidade de comentar e vamos voltar ao futebol, mas antes disso, o certo é que nós, e até por comparação com os anos de 2012, 2011, a nível local temos vivido tempos de acalmia política, não tem havido assim crispação, pelo menos aqui em Esmoriz, por aí além. O certo é que se estão a aproximar novas eleições, daqui a um ano e pouco. Como é que perspectiva este tempo que falta até às eleições? Acha que a acalmia se vai manter ou vamos começar a ver situações menos recomendáveis? Mas a nível local ou a nível nacional? A nível local. Ora bem, eu penso que é provável que esta acalmia, portanto, continue até aí, mas atenção que as pessoas começam
nesta altura da aproximação, já começam a pensar mais no tipo de decisão depois que vão tomar, e começam inclusivamente a fazer uma análise de tudo, uma avaliação, vá lá, do trabalho que foi feito. E é importante que quem está neste caso é o PSD, que está à frente do poder local em Esmoriz, e também na Câmara de Ovar, que estas coisas que eu também relatei na Assembleia e que acabei de falar são muito importantes para nós avaliarmos da melhor maneira. Professor, foi um gosto estar aqui à conversa consigo sobre estas questões. Certamente não faltarão oportunidades de voltarmos a estes assuntos. O certo é que são 22h35, está na hora de darmos um salto ao desporto, como é habitual. Portanto, nós voltamos já de seguida e o professor Zé Manel fica cá para comentar connosco a parte do desporto. Rádio, Voz dos Moris, 93.1 FM. Juízo de bancada, onde a opinião é descomplicada.